professor Mauro Aldo, professor de administração, técnico de planejamento do IPEA, pesquisador do IPEA. Sabe que eu tenho uma experiência compartilhada com você, Mauro. Eu fui técnico do IPEA durante algum tempo, entre os anos 78 e 79, É aqui no mesmo? Rio de Janeiro, depois em Brasília, era técnico de planejamento. É o É, seu técnico de planejamento. exatamente isso, né? Fiquei em Brasília 3 anos e meio, depois vim para o Rio. Estou aqui no Rio já 7 anos e meio. Pois é, mas eu fui há muito tempo, foi 78, 79, 80. Já tem muito tempo, né? Mas foi uma experiência muito agradável, um grande instituto, uma instituição formidável que você realmente a engrandece certamente. Ô Obrigado. Mauro, você se dedica à pesquisa nessas áreas econômicas também, ministra palestras, aulas, cursos. Eu queria saber de você, em primeiro lugar, já começando a nossa live, quer dizer, a gente sabe que os segmentos mais afetados, mais, né, são os vulneráveis, aqueles que trabalham na área informal, as MEIs, as pequenas e microempresas. Né? Quais são as dimensões reais? Eu vi um estudo hoje do IBGE, eu não sei qual é a relação, deve ser grande do IPEA com o IBGE. Eu vi uns estudos hoje que me preocuparam muito. Eu queria que você pudesse explicar um pouco isso para a gente. Como é que isso afeta os diferentes segmentos? O que você tem visto e quais são os seus estudos sobre isso nesse momento, nesse momento, nesse estágio da arte agora, nessa pandemia terrível que nós estamos vivendo? Bom, vamos por parte, né? Vamos lá. O que a gente está falando? Na verdade, vai, né? Já falando um pouco sobre o impacto, na última vez que a gente se encontrou, não sei se você se lembra, foi naquele evento lá no CRA, né? Sim, Que a gente tá falando sobre, né, eu fui lá falar sobre trabalho informal e tal. exato. E que daquela vez eu já não tinha boas notícias. Não sei se você lembra disso. Claro que lembra. Bom, o Brasil, infelizmente, nos últimos tempos, não tem nos dado razões para boas notícias, né, Mauro? Boas Mas notícias. vamos a elas. Dessa vez as notícias são piores, né? Eu espero que a próxima vez que a gente se encontre com É boas melhor. notícias. Exato. É verdade. A única talvez boa notícia que essa história toda tenha trazido para a gente é que finalmente parece que a sociedade brasileira se deu conta de que existe uma coisa chamada economia informal e que existe uma coisa chamada micro e pequena empresa. A academia, de um modo geral, né, há uma enorme carência de estudos na academia sobre esses dois segmentos. Economia informal não tanto, mas o que a gente vê de estudos sobre economia informal tem muito mais o viés social, né, aquela coisa de geração de emprego e renda, do que a percepção do que isso representa no tecido econômico do país. E de micro e pequena empresa, então, assim, a carência de estudos é muito grande. Quando a gente olha política pública para micro e pequena Sim. empresa, o Carlos Mussi, que é o diretor da CEPAL Brasil, ele fala, né, ele tem uma coisa que eu acho fantástica, ele fala que pequena empresa, política para pequena empresa é igual discurso de missa, né? Toda vez que você Como assim? Só não mostra o essencial. É isso? Toda vez que você pergunta para uma Miss, candidata a Miss, assim, qual é o seu sonho? Ela fala Ah, é assim, o Pequeno Príncipe, hein? o meu sonho é a paz no mundo, é uma sociedade justa. Quando você pergunta para qualquer gente, qualquer formulador de política pública, para qualquer político, sua prioridade, a resposta é não. Minha prioridade são as pequenas empresas. Mas quando você vai ver na prática o que existe de política pública para pequena empresa, o tratamento da pequena empresa, da micro e pequena empresa, do ponto de vista da política pública, do ethos da política pública, sempre foi geração de emprego e renda. E eu sempre falo que assim, eu não gosto que se fale de pequena empresa sobre geração de emprego e renda, não que isso não seja uma realidade, mas que isso leva a gente a enxergar política pública de pequena empresa como política, né? Deu uma cortada. Deu uma cortada. Quando a gente pensa, você cortou exatamente quando você estava dizendo que quando a gente passa de política de pequena empresa, aí cortou. Cortou de novo. É conexão, a gente não vai ter jeito com isso. Hein? Tá cortado mesmo.
Agora voltou. Mas é o IPEA me chamando. Faz parte. Mas Mas você estava voltando, dizendo. quando você fala em micro e pequena empresa, nessa perspectiva de emprego e renda, quer dizer, quem vai cuidar de micro e pequena empresa está muito mais para Ministério de Desenvolvimento Social, de Assistência Social, do que para o Ministério da Economia. Né? Para Entendi. entender a pequena empresa como um agente econômico importante, essencial nas cadeias produtivas e, principalmente, responsável pela ocupação de mão de obra que a gente tem no país. Grandes Qual é o números. tamanho hoje? Qual é o tamanho dessa informalidade hoje? Cortou seu Mauro? som, Wagner. Qual é? Agora está ouvindo ou não? Está sem som. Qual é o tamanho hoje dessa Peraí, informalidade? Opa, tá sem som. aqui, tá aqui, ó. Encerrar, está com corte, o que é isso? Vamos ao velho sair e entrar Alô? de novo. Eu vou sair da live e vou reconectar, ver se melhora. Melhorou? Alô? Não saiu. Saiu. Acho que ele saiu. Encerrar ou não? Entra. Tá aqui ele, olha aqui, ó. Aqui, ó. Coisa chata isso. Estamos de volta. Agora voltamos. É isso. Né? Essa tecnologia não está redonda, ela vai arredondar. Faz parte. Mas eu te dizia, Então, qual é o tamanho dessa informalidade? Você estava falando exatamente sobre isso. em grandes números, né? Porque isso varia. Em grande número, claro. Grandes números. Metade dos trabalhadores do Brasil tem ocupação informal. Entendi. E Isso a gente levar em consideração que o emprego informal ele é, via de regra, em micro e pequena empresa, ou é autônomo, né, que é a não empresa, ou é um autônomo, ou ele trabalha numa micro e pequena empresa. Né? Não vou dizer que não existam, mas são raras as situações em que você tem empregado informal, quer dizer, empregado sem carteira assinada. Em empresas de médio e grande porte, a quantidade é marginal disso. Então, a grande maioria dos trabalhadores do país trabalham informais. Metade dos trabalhadores do país são trabalhadores informais, em sua grande massa em empresas de pequeno porte, ou trabalhadores autônomos. Esse número é um número que já era conhecido, mas como essa questão nunca esteve no centro da preocupação das políticas públicas, o governo levou um susto quando viu não sei quantos milhões de pessoas recorrendo ao auxílio emergencial. Né? Me surpreendeu, viu, Mauro, o espanto do ministro Paulo Guedes de saber do tamanho que era esse número. Quer dizer, realmente foi um espanto. Como é que o governo não sabe isso direito? Vocês têm esses dados do IPEA, no próprio IBGE, pelo menos os grandes números. Ele ficou completamente abestalhado com esse número. Quer dizer, ele sabe os números. Lá na equipe do Paulo Guedes, né, no primeiro escalão da equipe do Guedes, não vou nominar, mas tem vários colegas nossos que eram do IPEA. E que participaram de reuniões, que esses números foram discutidos. Quer dizer, é uma questão de você olhar, prestar atenção. Isso não está no horizonte. Entendi. E, ao mesmo tempo, quer dizer, então esse é o mundo informal. O mundo formal, mais ou menos metade dos trabalhadores trabalha em micro e pequenas empresas. Trabalha nas empresas com faturamento até 4.800.000. Então, a gente está falando que 3/4 dos trabalhadores do Brasil trabalham em empresas de pequeno porte. Formais é um número informais. É um número impressionante. 3/4 ocupam postos de trabalho ou como autônomos, ou como autônomo informal, autônomo formal, que é o MEI, ou micro e pequenas empresas formais ou informais. Então, você falar, o que eu sempre disse foi o seguinte, você falar da economia brasileira, você pensar a economia brasileira. E eu estou falando de economia, estou falando do setor produtivo do país, não estou falando de emprego e renda. Né? Você pensar o setor produtivo do Brasil, sem pensar micro e pequenas empresas, sem pensar trabalhador autônomo, você está falando de qualquer outra coisa menos da economia brasileira. Né? Eu falo assim, olhar a economia brasileira da janela da Avenida Paulista, né?
Já dizia Milton Nascimento, né? Ficar de frente para o mar de costas para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. Bem claro. E é, Entendo. e é esse contingente quem está, em bom português, tomando uma porrada, né, dessa paralisação, que é uma paralisação do ponto de vista da história do capitalismo inusitada. Né? Claro. Isso é uma questão que deve ser destacada, porque ficam se comparando esta crise com outras crises que são completamente distintas. Né? As crises históricas, né, cíclicas, elas são colapso do capital. Você tem colapso claro. do capital. Claro. Dessa vez quem parou foi o trabalho. Claro. Claro. Essa é uma diferença fundamental, é evidente. O esforço de guerra, por exemplo, durante a guerra, você tem um esforço enorme de pessoas trabalhando para a administração da violência, né? Da guerra. A tecnologia, que é uma situação de guerra, né? Na situação de guerra você também tem um apagão do trabalho. Claro, claro. Mas tem uma parcela enorme de trabalho. O apagão do trabalho é localizado, em primeiro lugar, nas regiões conflagradas. Claro, claro. Mas dela, você tem o esforço de guerra. É claro. E mesmo a Segunda Guerra Mundial, ela não foi global. Até porque a economia era integrada. Ela foi na Ásia e na Europa, ela foi localizada, claro. Na Ásia, Europa e Norte da África. Norte da África, claro. Claro, é verdade. Né? E em regiões de conflagração ali. Quer dizer, enquanto o front estava rolando na Rússia, a Alemanha, o país Alemanha, estava em plena produção para alimentar o esforço de guerra. Então, isso a gente nunca viu. Isso bate aqui no Brasil e pesadamente numa economia em que a preponderância do fator trabalho, né, porque na pequena empresa o fator de produção preponderante é o trabalho, claro. Né, que é um país em que, na verdade, a economia está baseada, né, nossas ocupações estão baseadas em atividades onde o fator trabalho é preponderante. Né? Resultado disso a gente começa a ver nas pesquisas recentes, que a gente já tem os números na mão, né? O CAGED deu alguma coisa em torno de 8 milhões de adesões à medida provisória 936, que é a redução de jornada de trabalho e suspensão do contrato. Metade com suspensão do contrato de trabalho. Então, 4,5 milhões de trabalhadores tiveram seus contratos suspensos, seu contrato de trabalho suspensos. A perspectiva de retorno deles, a despeito da prorrogação da 936 que saiu agora, por mais 60 dias, isso. A perspectiva de retorno não é das melhores. Você se coloca no lugar do pequeno empresário, eu já tenho, anedoticamente, é verdade, mas eu já tenho relatos disso, é que a empresa continua parada, né, ou né, em condições precárias de operação. Quando esse trabalhador voltar, ele vai estar, né, o emprego tem que ser garantido por 2 meses. Quando esse trabalhador voltar, ele vai trabalhar um mês, no mês seguinte ele vai ser colocado em aviso prévio. Claro. E fica logo. Esses outros 4,5 milhões que não foram para o acerto de suspensão de contrato estão a Deus dará mesmo. Não, os outros 4 milhões são redução da jornada. Tá? Então, eles estão trabalhando com uma jornada menor, com seu salário sendo complementado pelo seguro-desemprego. Agora, é importante chamar a atenção que quando ele vai para o seguro-desemprego, quem ganha mais de um salário mínimo, todo mundo que ganha mais de um salário mínimo, está tendo seus vencimentos reduzidos. Claro. Então, o salário líquido que ele está recebendo é menor. As consequências só disso já é um choque de demanda, assim, um choque negativo de demanda monstruoso, que vai dar uma pancada na economia. Agora, os números da PNAD contínua, que saíram do primeiro trimestre, que saíram agora, também no dia 30 de abril? 30 de abril. Estou falando números de abril. Se refere ao primeiro trimestre, né? A gente ainda não tem o número de 30 de maio. Esses números que eu falei são 30 de abril. Até 30 de maio tinham sido encerrados 4 milhões e 900 mil postos de trabalho no Brasil. 3 milhões e 700 mil informais e 1 milhão e 200 mil formais. Esses postos de trabalho fechados.
O desemprego só não explodiu por conta da estatística do desemprego, né? Não sei se você sabe, você considera desempregado o cara que está procurando emprego. Aquele cara que está sem ocupação, mas que, né, não está procurando emprego, não entra na estatística. Tecnicamente, ele é chamado de desalentado, ele não está na população, na população base para o desemprego. Então, ele não é considerado um desempregado. Desempregado é aquele que busca emprego. E aí tem um fenômeno novo que é o desalento imediato. Os caras perderam. Claro. O fenômeno é novo, claro, ele não existia antes. Ele perdeu o emprego e não está procurando. Tá? Então, quando você abate o número do desemprego, a estatística de desemprego, que é 1 milhão, aumentou em 1.200.000, se eu não me engano, mas alguma coisa na ordem de 1 milhão, de aumento de desempregados, quanto aos 5 milhões de postos de trabalho encerrados, é porque você tem aí alguma coisa em torno de 4 milhões e meio desalentados, de 3 milhões e meio desalentados, de gente que perdeu o emprego e sabe que não adianta procurar, foi para casa. Então, é isso, Wagner. Esses são os números que a gente tem. A gente tem um caldo de cultura aí sério, né, para uma crise social gravíssima, né? Mesmo, né, não adianta a gente pressupostamente achar que nós vamos surpreender, né, que vamos sair em V, né, que caiu em coisa e vai subir também em V. Certamente isso não vai acontecer. Esses números que você mostra são tão assustadores que nos mostram que se a gente chegar a um U já vai ser bom, né? Se voltar em U já está bom, né? Tenho medo enorme de uma convulsão social, né? Claro. Eu tenho muito por isso. Fundamentalmente, daqui a pouco talvez a gente fale um pouquinho mais sobre isso. As medidas que o governo está tomando de apoio, auxílio, elas são insuficientes e principalmente tardantes, né? Elas estão demorando também, não estão, para serem operacionalizadas? Muito. A gente vai falar isso com calma. Tem uma pesquisa do Sebrae que eu participei. O Sebrae está fazendo um survey, já está com 10, mais ou menos 3 semanas, a cada 3 semanas sai uma edição. A última foi início de maio, primeira quinzena de maio, está saindo a 4ª edição agora. 10 milhões de microempresários respondentes. Tá? A média de capital de giro declarada por esses empresários para sobreviver é de 30 dias. Eles sobrevivem em 30 dias. Já tem um contingente monstruoso de empresas fechadas. É só sair na rua para olhar. Já tem uma piadinha de humor negro rodando que tem uma nova franquia no mercado. Chama-se Passo Ponto. Passo Ponto. Né? A gente está vendo isso. Está visível, né? Outro dia eu fiz uma pesquisa usando assim, a metodologia que eu chamo, que para mim é a mais rigorosa de pesquisa econométrica que existe. Aí para a rua olhar. Eu moro em Niterói. É claro. Eu moro em Niterói. Né? Ver a realidade com os olhos e não. Né? Claro. Eu moro em Niterói, eu fui passear outro dia, eu saí com esse fim específico, fui passear em Caraí, que é o bairro nobre da cidade. Andei nas 3 ruas comerciais. Gavião Peixoto, Maria César e Tavares Macedo são as 3 ruas comerciais principais de Caraí. Eu contei 116 lojas já fechadas. É assim, visível o número de lojas vazias ou com placa de vendo alugo na porta. Quadro que eu não via, eu frequento esse bairro, quadro que eu não via antes. Sim. Né, dessa situação. Então já é visível na rua, né, o que já tem de loja fechada. A gente eu tenho visto uma pesquisa em relação a esse ponto que você está tocando. Eu tive uma pesquisa nos Estados Unidos, tá certo? Em que eles estão mostrando que aquelas pessoas de menor nível de emprego, que foram as mais afetadas, foram aquelas exatamente que prestavam serviços em áreas nobres da cidade. Eles se referiam à cidade de Nova York. Quer dizer, quem mais sofreu o impacto direto não foi aquele que estava na informalidade atendendo as pessoas mais ou menos de uma renda melhor e tudo, mas aqueles que serviam as classes médias e médias altas nos bairros mais chiques de Nova York. Isso aqui se repete no Brasil também, não? Eu só não tenho um número, não, mas mais uma vez eu vou te falar o olhar pela janela. Né? Né? Lá é muito mais comum do que aqui, mas aqui, a partir do momento em que se enquadrou o trabalhador doméstico na legislação trabalhista, né? Na medida em que o salário mínimo aumentou, houve uma redução muito grande do número de empregados domésticos fixos.
né? Sim. Lá não tem isso. Lá o empregado doméstico não existe, né? Só tem empregado doméstico lá rico, né? Aqui no Brasil Claro. a gente ainda está na nossa herança colonial da mucama, né? Claro, Eu sempre digo, para mim, um grande indicador de desenvolvimento social é a quantidade de pessoas que lavam o seu próprio banheiro, é claro. né? Quanto mais gente lava o seu próprio banheiro, mais desenvolvido é o país. É verdade. Aqui no Brasil, né, a gente ainda muito pouca gente, na classe média, né, lava muito pouco seu banheiro, mas ela está começando, tá lavando, porque o diarista, né, a utilização de diarista caiu. Nem, né, primeiro pelo medo que as pessoas estão da sua situação econômica, então, né, estão contendo as despesas. E segundo, pelo medo de contaminação. E, para além disso, você tem todo um conjunto de serviços que atende as classes mais favorecidas, né? De manicure, barbeiro, serviços, né, mecânico, as pessoas não estão usando carro. Restaurantes também? Restaurantes, pequenos reparos, entendeu? Você não vai chamar o cara para consertar teu ar-condicionado. Claro. Nesse período que você não quer o cara dentro da tua casa. Né? Então, exatamente essa pesquisa que eu vi em relação à cidade de Nova York. eu não tenho Na mesma linha, tende a se repetir esse fenômeno, né? eu não tenho esse número, mas eu acho que é um fenômeno que faz sentido, né? Conceitualmente ele faz sentido. Você tocou numa coisa que é importante, que é a curva de recuperação. Tem dois problemas na curva de recuperação. A gente vai ter um desabamento de demanda, né? E essa prisão do governo, a ideia do déficit fiscal, né? A gente tem ouvido com recorrência economistas tradicionalmente liberais, fiscalistas, dizendo: olha só, sou liberal, continuo liberal, mas até dezembro eu sou keynesiano, cara. É verdade. É isso, né? Não tem jeito. Não vai emissão pública não vai gerar inflação porque ela vai para recompor demanda. Foi isso que Keynes disse lá em 1940. Porque, primeiro, a demanda vai destroçar. Segundo, eu estou conversando com o Sebrae essa semana, não sei se a gente vai conseguir números para fazer esse estudo, mas a gente está pensando em estudar a destruição de capital fixo. Uma pequena empresa, quando fecha, o ativo dela vira lixo. E a maior parte das empresas, das micro e pequenas empresas, está no comércio. O comércio, então, quando você fecha uma loja, ativo fixo de loja é instalação. Quando você fecha a loja, acabou, você destruiu o capital fixo. Aliás, ao contrário, você tem que pagar para desmontar a loja. Você tem que entregar a loja vazia, pintada. Então, você vai ter uma destruição de estoque de capital produtivo no país, né, que a gente não consegue imaginar o tamanho. Está tentando ver se consegue estimar isso de alguma maneira. Estou conversando com o IBGE, ver se a gente consegue uma tabulação especial de alguns dados que possam ser uma proxy, uma representação desse número, para tentar estimar o tamanho. Isso aí é o custo de recuperação. Que depois você tem, né, você vai precisar de uma formação bruta de capital que já vinha mal. Certo. Né? No momento de recessão, no momento em que a demanda está reprimida, você vai ter formação bruta de capital para recuperar ativo fixo. É complicado, Wagner. O que vem pela frente não é... Não é fácil. Algumas pessoas estão comentando aqui conosco, Mauro, em relação à questão de você vai limpar o seu próprio banheiro. As pessoas estão falando aqui, mas disparou a venda de eletrodoméstico. Aí outras pessoas dizem assim, bem, mas em compensação, não é a empregada que está limpando, mas ele está limpando com equipamento de ponta. Ainda não estão de ponta, ainda não estamos comprando robôs para isso, né? Não, mas já tem um aspirador de pó robô, eu já conheço algumas pessoas que compraram aquele aspirador de pó que é robô, mas... E não é só, isso. As pessoas estão tendo que ir para a cozinha. Então, claro. Vou comprar um grill, vou comprar um liquidificador. Isso aumentou enormemente a venda. Que outros eletrodomésticos, né, que vou tentar automatizar o meu processo. Ele antes era manual, agora as pessoas estão tentando automatizar o processo. Mas aí o governo não resolve a questão do 5G. Se é chinês, se é americano, a gente, quando tiver o 5G, isso vai ser mole, né? Perdi teu som de novo, Wagner. Perdeu? Perdeu o som de novo. Alô? Alô? Ele perdeu o som. Hein? Que fica mais rápido e mais prático. Você está me ouvindo? Faz assim. Estou ouvindo bem. É mais rápido e mais prático sair e entrar de novo. Vamos lá.
Então, ele vai sair. Vai. Tem que chamar ele, né? Olha, o Mauro Aldo e outras pessoas enviaram uma solicitação para participar. Não, esse é Miguel. Aqui, ó, o Mauro Aldo é embaixo. Ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Entrou. Voltando. Vamos lá, Mauro. Já descobri o que aconteceu a segunda vez. Estão me ligando IPEA e quando a ligação entra, quando eu recuso, ela sai, o som, o som morre. Vamos lá. Tá certo. Você estava dizendo desse quadro de pesquisa do IPEA, né? E nós temos que conversar também sobre as medidas adotadas pelo governo federal, que vem dando conta para minimizar esses impactos, que é muito grande mesmo. Esse quadro que você descreve, que a gente está vendo a olho luz, né? A gente está muito sério. Como é que você está vendo essas medidas? Em verdade, algumas atrapalhadas que seriam desnecessárias, como a entrega do Corona Voucher, né? Você podia ter usado o sistema dos cadastros que os municípios têm, você quis fazer uma coisa centralizada em aplicativo na Caixa Econômica, acabou não funcionando, até hoje não se entregou, e pagou a gente que não devia, a milhares, de 73 mil militares, funcionários públicos do civis também receberam, pessoal no exterior, enfim, não houve o mínimo de inter-relacionamento de cadastro, né? Mas essas medidas, não adianta a gente ficar adiando por 2 meses, né? Tem coisas que já se sabia que isso não ia ficar até junho, né? E teria que adiar, né? Wagner, olha só, quer dizer, além dessa... Tem que ser keynesiano mesmo. Várias coisas foram desconsideradas, né, nisso aí. Uma delas é que essa coisa de fazer por aplicativos, desconsiderar a exclusão digital do país. É claro. Exatamente o público-alvo dessa medida é o público-alvo onde se concentra, onde existe exclusão digital. Então, um monte de gente que não tem celular, que não sabe mexer em aplicativo, que não tem familiaridade, né, com essa interface, que a gente que lida com ela o dia inteiro, todo dia, está apanhando dela. É claro, é verdade. Porque não é trivial. Eu que o diga. Eu sempre falo assim, a gente atribui um peso à tecnologia digital que ela ainda não está madura para sustentar, né? Então, ela gera um mundo de problemas, né? A gente está aqui apanhando. Meu doutorado é em engenharia de sistema de computação, velho. Eu tenho toda a família, né? Meu doutorado é nisso. E, ainda assim, a gente tem problemas, né? Então, não é uma tecnologia trivial de lidar. É, mais uma vez, uma evidência de desconhecimento, né, desse público-alvo, né, um público-alvo desconhecido por parte, né, de quem está mexendo com política pública. A primeira, né, pior para mim do que a insuficiência, o baixo volume de recurso, né, os dogmas da relação dívida-PIB e do equilíbrio fiscal, que o mundo inteiro jogou para o alto e a gente, né, ainda não abriu mão deles. O tempo que essas coisas estão levando essas medidas estão levando para serem tomadas. O primeiro caso no Brasil registrado foi dia 18 de março. As relações as medidas provisórias, deixa eu achar as datas certinhas, mas foi... Não, desculpa. O primeiro caso no Brasil não foi 18 de março. Foi 26 de fevereiro. Fevereiro em São Paulo. 26 de fevereiro. Em São Paulo. Isso. Dia 18 de março, primeiro caso em fevereiro, dia 18 de março, o governo propôs aquele auxílio de R$200. Sim. Que aí foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Ele saiu dia 2 de abril, na Lei 13.982. Ou seja, se perdeu quase um mês e meio depois. Mês e meio. E com todos os percalços que a gente sabe no caminho.
Aí veio a lei, a medida provisória 936. A 936 é de... Deixa eu achar ela aqui. Também minha, já não vou ficar perdendo tempo com Agora, minha... e que agora foi revista. Exatamente a suspensão. Revista. Em Aí vez de fazer uma coisa mais definitiva, as pessoas acham que isso resolve de uma hora para outra. Não tem remédio, não tem vacina, e um isolamento muito frágil, muito ruim, né, por causa da questão da politização que isso gerou. Não é possível você fazer uma solução dessa que vai votar no Congresso, na Câmara, etc., e depois, 2 meses depois, tem que votar de novo. E Wagner, assim, aí falando agora, saindo do contingente, assim, bem ou mal, vamos lá, bem ou mal, um valor suficiente ou insuficiente, tendo demorado... A ajuda foi importantíssima. Né? Tendo gente de fora ainda ou não. Claro, foi muito bom. Ela foi importantíssima, ela está, de alguma maneira, não há dúvida, algumas pontas disso. É verdade. O mundo informal foi sem entrar na discussão qualitativa, ele foi atendido. Né? Para as micro e pequenas empresas, saiu a medida provisória 944, em 3 de abril. A 944 é um empréstimo para as pequenas e médias empresas com faturamento acima de R$360 mil. Para as microempresas, que são aquelas com faturamento abaixo de 360 mil, 6,5 milhões de empresas, com seus 7 milhões de empregadores, que é autoemprego. O cara que tem uma microempresa, aquilo é autoemprego. Com seus 7 milhões de empregadores e em torno de 15 milhões de empregados, não saiu nada. Nada. Elas ficaram ao Deus dará, sem nada. Rigorosamente, né? Este empréstimo para as pequenas e médias, pelas condições dele, né, condições que você era olhar e falar, isso não vai atender, empossou. 4 bi foram concedidos. Ele empossou completamente. Paralelo a isso, o Congresso propõe o PRONAMP, o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é um empréstimo. Essa lei foi aprovada, se eu não me engano, eu tenho o dia certinho dela aqui. Ela foi aprovada dia 20 e pouco de abril. Ela ficou 3 semanas em cima da mesa para ser sancionada. Wagner, você foi deputado. Sim. Você sabe o que é negociar uma lei dentro do Congresso. É muito difícil. É um trâmite legislativo. O Congresso, em tempo recorde, aprovou essa lei. Né? Do início, eu não sei a data exata da proposição, mas ela né? a Covid chegou no Brasil. Ela levou 3 meses para ser sancionada. 3 semanas? Hã? 3 semanas ou 3 meses? 3 semanas para ser sancionada. Para sanção. Mas é muito tempo. E ela foi sancionada. É para sancionar imediatamente. E ela foi sancionada com detalhe. Foi vetado o artigo que dava 8 meses de carência para o empréstimo. Aí você pensa que está tratando, na visão absolutamente, aspas, liberal, de um empréstimo comum numa situação absolutamente normal de pressão e temperatura. Exatamente. E aí, vamos lá. Aprovada 24 de abril, hoje é 19 de junho, não é isso? Ainda não está operando. Quer dizer, aí não tem como não quebrar. O meu palpite, vai empossar. Por que vai empossar? Porque não vai ter quem peça, que vão quebrar antes. Tem carência, tem juro em cima, então é Selic mais um 25%. Né? Se coloca na situação de um empresário hoje, um microempresário hoje, essa lei atende os microempresários, um microempresário hoje, você está com o seu negócio quase parado, você vai pegar um empréstimo, você não sabe quanto tempo essa crise vai durar, você não sabe se o seu negócio vai sobreviver. Você vai se endividar com o compromisso de manter emprego. É muito doido isso. Você faz isso, Wagner? É o governo querendo transferir para o cidadão as responsabilidades que ele que tem que resolver e gerar condições objetivas para que esse emprego, para essa empresa continuar, para acionar a economia e, em função disso, gerar emprego também. Você faria isso? Não, claro, ninguém faz.
Porque o cara não é louco, vai ser louco. Demite os empregados, cara. E vai esperar parado para ver o que acontece. Para ver se depois você consegue retomar. Eu acho que esse também vai empossar. Tá? Então, quer dizer, o cenário, né, a gente fez uma survey também com o Sebrae, junto com o Sebrae, com especialistas na área de pequenos negócios, e a estimativa deles em abril, ela saiu agora, está lá no site do Sebrae, a estimativa para eles em abril era que a porrada no PIB vai ser algo em torno de 900 bilhões. 900 bilhões. Bi. A gente pediu para cada um avaliar no setor que era especialista qual o tamanho da pancada que ele esperava no setor. E aí o PIB do setor, e apesar do mesmo cara, é curioso, o mesmo cara falou, não, o PIB, no ano o PIB vai cair 4%. Mas o setor que ele conhece diz que vai cair tanto. Você soma o que todo mundo disse, a média de queda esperada, quando o cara olha a economia toda, estava em 4 e pouco por cento. Mas a expectativa de queda de PIB setorial, porque cada especialista conhece do setor, estava dando 900 bi. Isso significa o quê? Uns 8, quase 10% em relação ao PIB global? 7,7 o PIB. 7,7, se eu não me engano. 7,7, nós estamos falando aí um pouco mais que 10%, então. E aí, Wagner, aí você entra o seguinte, numa visão fiscalista em que eu não posso aumentar o déficit. Ora, numa carga tributária de 35%, uma queda do PIB de 900 bi representa uma queda de arrecadação de 300 bi. É claro, claro. Então, né, se eu gastar 300 bi agora para recuperar 300 bi em arrecadação, a conta zerou. O que você está nos dizendo que me preocupa é que vem aumento de imposto aí mais adiante. Wagner, não tenho dúvida que vem aumento de imposto. Conhecendo a história do país, sabemos quem pagam as contas. Claro. Eu não tenho dúvida que todas as reformas, né, que iam ser socialmente negociadas, a crise vai servir de pretexto para se empurrar a reforma. Não a reforma que a sociedade negocia. Não estou dizendo que reformas não são necessárias. Mas reformas precisam de uma negociação social. Claro, claro. Os agentes afetados. Então, vem a reforma tributária, vem a reforma administrativa, talvez uma nova reforma da Previdência, né, com o argumento de que o país está desgraçado e as reformas vão passar, como disse um ministro, não é passar a boiada. Agora, teria jeito? Teria. Né? Tem várias propostas, né? Tem uma proposta do Tesouro Direto negativo. O que significa isso? É o contrário. Em vez de eu comprar Tesouro Direto, o Tesouro que me compra. Sim. É o título invertido. Claro, claro. Tá? A gente está com uma proposta, ela saiu na forma de um livro, né, que foi a forma mais rápida de publicar, de um livro chamado SOS Covid, Vacinação em Massa para as Pequenas Empresas. Né, o livro está para download. O que a gente está propondo nisso aí? A gente pegou os segmentos da economia mais afetados pela Covid, né, estimou a estrutura de custo desses segmentos e está propondo um empréstimo mais ou menos como o Pronamp. O Pronamp é um empréstimo de X, se eu não me engano, 30% do faturamento. Nosso empréstimo ele varia em função do setor, porque, né, tem setores que são mais intensivos em mão de obra, tem setor que é mais intensivo em capital. Dependendo da estrutura, né, de como é a composição do valor adicionado do setor, um empréstimo que varia entre 35% e 60% da receita bruta da empresa. Esse dinheiro ele é suficiente, em média, para pagar toda a despesa de salário, metade do valor adicionado, que seria suficiente para manter o custo fixo da empresa, e ainda sobra 10% para as diferenças entre empresas, porque o dono da empresa é um autoemprego, ele também precisa comer. Claro, né? Claro. Ele também precisa comer. Nós estamos falando, como você disse, de 3/4 da população ativa. Então, você está oferecendo, a ideia é oferecer para essas empresas, aquelas dos setores diretamente afetados pela Covid,
entre 35% e 60% do faturamento dela, dependendo do setor que ela está. Que é suficiente para ela se manter, né, para ela sobreviver. Ela sobrevive com esse dinheiro. Tá? Para as empresas não afetadas diretamente, mas com raríssimas exceções, setor de saúde e tal, algumas estão ganhando com a Covid, mas com raríssimas exceções, elas estão tendo seu movimento de qualquer maneira diminuído, né, até 20% do faturamento. Quem quiser, até 20% do faturamento. Em que condições? 1 ano de carência, juro zero, sem juros. Sim. IPCA. O cara vai pagar corrigido só pela inflação, só IPCA. Tá? Contrapartida, ele tem que manter 6 meses o emprego. Diferente do Pronamp, porque o Pronamp você tem que manter o número de empregados. Sabemos não que emprego. Você está querendo proteger o trabalhador, aquele trabalhador específico. Aquele trabalhador. Porque a gente sabe o que vai acontecer. O cara que entrou no Pronamp, né? Quando ele voltar a operar, o que ele vai fazer? Uma massa desempregada, ele vai demitir o cara e contratar mais barato. Claro. Lógico. Né? Então a ideia é, você tem que manter o emprego. E como é que você amortiza isso? Você amortiza o que a gente chama de financiamento contingente à renda. A ideia é que se crie uma CID, uma contribuição de intervenção do domínio econômico, que é criada por lei ordinária, então ela é bem mais simples de ser criada. Você cria uma CID, em que o cara vai pagar 5% da diferença entre o faturamento bruto dele e a folha de pagamento. Ou seja, é um outro instrumento indireto de estimular o cara a manter emprego. Porque quanto menor for a folha dele no custo, quanto menor for a folha dele no custo, maior a prestação que ele vai pagar. Então, ele vai pagar 5% da receita bruta dele menos a despesa com o pessoal. Sei. Dá, em média, 1 ano de amortização para cada mês que ele pegar de empréstimo. Então, se esse troço durar 5 meses, ele vai pegar esse empréstimo de 5 meses, aí ele tem 1 ano de carência e vai pagar isso, em média, em 5 anos. Como isso é uma CID, isso não tem inadimplência, porque é um imposto que vai bater em cima dele. Claro. Controlado pela Receita, fica vinculado ao CPF, então o cara eu paro uma empresa e jogo meu faturamento para outra. A Receita tem como pegar, como ela pega o cara que tenta burlar o Simples. Claro. Então não tem, né, a inadimplência. Vai acontecer, vai ter gente que vai burlar? Vai, mas a inadimplência é mínima. É claro. Né? E você preserva o tecido produtivo. O custo disso, para te dar uma ideia, né, quanto é que isso custaria para o governo? Deixa eu achar a planilhinha que está aqui. O desembolso tá, para o governo, num pior cenário, e detalhe, isso seria operado por todos os bancos públicos, privados, agentes de desenvolvimento, fintech, cooperativa de crédito. Claro. Como o dinheiro é do Tesouro, o banco não vai botar, como ele tem colocado e vai colocar no Pronamp, exigências de garantia que ninguém tem para dar, porque o banco só empresta. É o que está acontecendo também. Outro problema é que as pessoas estão tentando empréstimo e não tem garantia para o empréstimo. Como o dinheiro é do Tesouro, o banco não está correndo risco. Ele vai ser remunerado 1,5% de taxa administrativa. Então ele ganha 1,5% do valor do empréstimo para poder operar o empréstimo, só isso. Ele opera e a dívida é transferida para o Tesouro. O desembolso desse negócio, incluindo 1,5% do banco, dá, no pior cenário de 5 meses, para 7,5 milhões de empresas, com 18 milhões de empregos e mais 8 a 9 milhões de empregadores, que eu estou falando das micro e pequenas, até 4 milhões e 800, dá 685 bi. Isso significa 16% da dívida pública. Você está aumentando a dívida pública em 16%. Não. Sabe por quê? Porque eu não tenho endividamento. Isso é empréstimo, isso volta. Isso volta, claro. Então, não é despesa.
é contingencialmente um crescimento da dívida que Que retorna. você vai abatendo nos anos seguintes, Nos anos com seguintes. o pagamento evidente. O custo para o governo, custo efetivo para o Tesouro, é o custo de oportunidade desse dinheiro, que é a Selic. Porque eu estou emprestando a juros zero e o cara vai me devolver a Selic. Quer dizer, eu estou pegando a Selic e emprestando a juros zero. Né? Eu sou o Tesouro. Claro. Eu capto a Selic, empresto a juros zero. Quando eu recebo de volta, eu resgato a Selic. Custou para mim a Selic. Claro. Qual é o custo disso no melhor cenário? Um cenário de 2 meses, Wagner? 17 bi. É brincadeira isso. Qual o custo disso num cenário de 5 meses? 5 meses, 7 anos. 71 bi. E nós estamos atacando especificamente um ponto absolutamente nodal e importantíssimo. Isso custaria para o Tesouro 71 bi. Mas me dá a impressão, Com a Selic que saiu ontem de 2,25. me dá a impressão, quase que a constatação, que o governo não tem tido muita sensibilidade para essa questão, não. É. Por isso está demorando tanto. Infelizmente, não estamos fazendo política, não estamos fazendo aqui, né, nem ser a favor ou contra nós estamos todos no mesmo barco, né? Mas o foco não tem sido isso. Não pode demorar 3 semanas para sancionar uma medida absolutamente essencial. O empréstimo para os governadores, que era a transferência dos recursos para os governadores, também demorou, só assinou no último dia do prazo da medida provisória, né? Wagner, olha Foi só. emenda constitucional, aliás. Eu comecei a escrever crônica para um site, para uma página de crônica do Facebook, escrevi a primeira, e essa semana eu vou publicar a segunda, e hoje eu estava escrevendo ela. A gente não está no mesmo barco. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Sabe por quê? Entendi. A Eu gente estou falando nós, cidadãos. A gente está no mesmo temporal. A gente está, todo mundo, no mesmo temporal. Mas tem gente que está num navio transatlântico estável, tem gente que está no barco, tem gente que está numa canoa remo. Canoazinha, é verdade. Você tem razão. A sua imagem é absolutamente perfeita. Nós não estamos todos no mesmo transatlântico. Não. Saiu uma pesquisa essa semana que fizeram em São Paulo sobre mortalidade da Covid em função da renda. As taxas de mortalidade, claro, considerando a diferença nacional, tá? O número de mortes esperadas, considerando a média de faixa etária, por exemplo, na faixa etária de 60 a 70 anos, a média que a Covid mata, tá? O número de mortes esperadas para a população com renda acima de R$3.000 está em -4, ou seja, morreram menos 4 pessoas do que se esperava que morresse. E morreram 104, se eu não me engano, a mais. Por quê? Porque quem ganha menos de R$3.000 está pegando condução lotada, está trabalhando de posto. Não há dúvida. E por isso todas as pessoas me chamam assim, mas está diminuindo. Está diminuindo, não é? Nós estamos mudando, é a população. Cada vez mais a população mais vulnerável é que morre mais gente. Por isso que nós estamos chegando a 1 milhão de infectados, 50 mil mortos. Né? Os nossos amigos já tinham ficado doentes, alguns poucos infelizmente morreram, mas em verdade, agora a gente está tendo notícia de menos amigos dos nossos amigos que estão ficando doentes, mas as pessoas vulneráveis estão... É uma verdadeira, né, tragédia em relação. E daí nós chegamos ao 2º lugar do mundo, né? 1 milhão de infectados, 50 mil mortos. E o pior, né, que eu começo a me preocupar também, sabe, Mauro? Porque a perda de sensibilidade com a questão da morte. Assim como nós matamos, infelizmente, que é um absurdo, 50 mil homicídios por ano no Brasil, as pessoas batem o ombro e dizem assim, 50 mil não é tanto, a gente tem 210 milhões. Quer dizer, é uma insensibilidade em relação a isso, e em relação às pessoas mais vulneráveis, que é realmente que nos envergonha, basicamente. Percepção da realidade. Essa coisa, porque a quarentena... Olha só, eu moro numa casa, num condomínio fechado. Claro, moro sozinho, num casarão, com varanda. Claro. Ficar nessa quarentena, para mim, é um desconforto, mas, pelo amor de Deus, é um desconforto de estrelas. Né? Claro. Trabalho online. Aí o cara trabalha, ele pega uma... Não sei se você viu a foto do Ian, uma foto que circulou de um ônibus lotado no Rio de Janeiro. O cara pega um ônibus lotado, ele trabalha num balcão, trabalha num contato direto, ele tem uma exposição laboral à Covid,
E aí, se você roda no Rio de Janeiro hoje, passa na frente de uma favela, você vai ver churrasquinho na calçada, o bar cheio, você fala, essa gente não tem, né? Não está preocupado, está menosprezando a Covid. Não, cara. Esse Não é cara isso, não. mora num barraco de 16 metros quadrados com 10 pessoas. Ele Claro. passa o dia laboral dele todo exposto à Covid. Quando chega em casa, ele vai ficar no barraco? Ele já está exposto mesmo. Ele vai para a rua. E, É claro. e aonde ela está gastando? Eu acho que tem duas insensibilidades aí. Três. Primeiro, tem uma insensibilidade em relação à gravidade da doença. Né? A gravidade da transmissão, a gravidade da doença. Dois, tem uma insensibilidade em relação à vida. E três, tem uma insensibilidade em relação à realidade econômica do país. Né? Que a economia brasileira não é a Avenida Paulista. A gente fica olhando como se fôssemos todos a Avenida Paulista. E os bancos vão acabar saindo dessa crise, me dá esse sentimento, Mauro. Muito bem, obrigado. Num azul e num resultado excelente. Enquanto que não há dúvida disso. Né? Claro. Claro. E as empresas, as grandes empresas que hoje estão com seu faturamento derrubado, né? Parque industrial parado e tal, elas têm capital para aguentar. Claro. E o seu ativo não vira lixo. Na hora que isso tá, elas voltam a operar. O Zé da Silva que fechou a sua lojinha está frito. E o que é pior, fechou a sua birosca, né? Eu tenho conversado com o pessoal da área de bancos de desenvolvimento, bancos de fomento, pessoal que lida com microcrédito, e as notícias que eu tenho, né, são notícias ainda, a gente não tem números, mas é que esse processo no mundo das micro e pequenas empresas vai gerar uma seleção adversa. Porque o que acontece? Aquele armazém da esquina, que é uma empresa familiar de baixa produtividade, que é o autoemprego, né? Esse cara não está alavancado, ele não é endividado. Aquilo ali é um emprego para ele, para o filho, né? Aquela empresa de baixa produtividade. Esse cara não está endividado. Mais ainda, esse cara tem reserva pessoal, talvez, para aguentar uns meses. Ele bota a reserva pessoal dele para segurar a empresa. As pequenas empresas mais produtivas, de mais alta produtividade, que são as mais bem gerenciadas, e aí nós somos administradores, a gente sabe que a empresa cresce com o dinheiro dos outros, então essas empresas estão querendo crescer. Então, as pequenas empresas bem geridas estão alavancadas. Esses caras estão quebrando todos. Ele não tem reserva pessoal para botar no negócio, porque o que entra ele está invertendo. Né? E, mais ainda, provavelmente ele está endividado. Então, as empresas com classificação de risco nos bancos de desenvolvimento, o banco tem programa para micro e pequena empresa, classificação A+, estão quebrando. Então, o que está acontecendo? Quer dizer, a notícia que a gente tem, ainda anedótica, a gente não tem números, mas essas empresas, as pequenas empresas com melhor classificação de risco são aquelas que estão quebrando. Porque elas não têm garantia para dar, estavam alavancadas, não tem reserva. Vão quebrar. Então vai ter uma expectativa de seleção adversa aí, que é, em termos de produtividade, que as empresas mais produtivas sejam aquelas que não atravessem essa tempestade que não estamos todos no mesmo barco. Vão naufragar, né? O que é uma pena terrível para o país, né? A gente perde exatamente aquelas empresas que são mais eficientes, gerencialmente corretas. Assim, não está se dando conta, né, do que pode representar essa pandemia em termos de esgarçamento, de destruição do tecido produtivo. Né? Lembrando, né, é simples assim. Né? Mesmo que não tenha uma relação direta com a produção, o cara, né, eu trabalho numa multinacional. Você trabalha numa multinacional, almoça num pequeno restaurante, a manutenção do ar-condicionado é feita por uma pequena firma, você compra sanduíche natural e bijuteria de um vendedor informal que entra na tua empresa para vender. Claro. Né? E por aí vai. Né? A economia ela é um brincado. Né? Claro. Chama-se tecido produtivo. Ela é uma rede que, se você começa a furar, ela esgarça.
É verdade. E essas, essas atividades econômicas fecham. Quer dizer, nós não estamos nos preparando, nós estamos no meio de uma crise gravíssima, não é à toa que nós estamos na situação em que estamos, crise política, crise econômica, crise social e a crise pior do que a crise de saúde, não é? Mas é verdade que a crise política atrapalha e agrava todas as outras demais, mas a gente vem também por uma pandemia da crise econômica depois que chegar a vacina e o remédio, que as pessoas que agora vão lá, o novo normal que virou quase que um slogan, um clichê isso, o novo normal nosso é muito grave diante das questões econômicas e da falta de sensibilidade do governo, que mais do que nunca ele tinha que adotar integralmente o Keynes e não ficar insistindo com o Milton Friedman, que eu tenho dúvidas se ele é realmente Milton Friedman ou se ele é mesmo um reacionário. Isso é uma opinião pessoal, não é você de técnico do IPEA, mas é minha. Acho que ele se parece mais com um liberal da década de 50, da V. Maguette, tá certo? Do DKW, tá certo? Do Aero Willis, e não aquele liberal que tem uma perspectiva de preocupação grande com a questão social. Não há liberal que não pense na questão social. Quer dizer, também, quer dizer, então um camarada que realmente, só o liberal realmente reacionário é que acha que a questão social é um detalhe que o emprego vai resolver tudo, só que não tem emprego. Olha só, a gente se conhece, você me conhece ideologicamente. Claro. Eu estou te ouvindo falar coisa assim que, né, sejamos keynesianos até dezembro, cara. É claro, pô. Tem divergências ideológicas, se respeita agora. A despeito dessas divergências, é apenas uma interpretação diferente do mundo, que a gente quer ver um mundo melhor, cara. Claro, porque nós estamos numa situação atípica, e uma situação atípica tem que ter tratamento atípico. Não dá para ficar aferrado a dogmas. A gente tem que trabalhar de outra maneira para voltar adiante, pô. Né? Não é possível. A gente só vai se dar conta, materializar, né? Realize, né? Como em inglês, né? Porque eu realizei uma palavra inglesa, realize. Né? No Brasil é se dar conta. A gente só vai se dar conta disso na hora que voltar o mundo a funcionar, e você vai começar a ver, e o armazém da esquina fechou. Né? Porque quando você fala em microempresa, você fala, de quem que você está falando? Você está falando do armazém da esquina, você está falando do teu mecânico, você está falando da loja que você compra tinta, você está falando, né? Você está falando, inclusive, da franquia do McDonald's. É claro. Né? Vamos comprar dos pequenos. Então, as grandes marcas de varejo, quem opera a marca é uma pequena empresa, é uma franquia. Sim, não há dúvida. Todas assim. A gente está falando do McDonald's para qualquer franquia, isso vale. Para todas as franquias, claro. É um exemplo. Todas as franquias de varejo. É claro. O franqueado de varejo é um pequeno empresário, é um pequeno empresário. Claro. Não há dúvida. Assim como o sapateiro, o cara que conserta o teu ar-condicionado, né? A roupa que você compra, boa parte da roupa que você compra, aquela sandália charmosa que você dá de presente no Dia dos Namorados, isso tudo é pequena empresa que faz. É claro, o nosso Carlos Alexandre, professor Carlos Alexandre, que você conhece também, amigo nosso, está nos dizendo, olha, veja as lojas do Barra Shopping como já fecharam. Tem tantas fechadas. Não é só no Barra Shopping. Né? Eu saí na rua para andar, né? Aí eu entrei, cara, aí eu vi as lojas de rua e as galerias. Cara, é cheio de galeriazinhas. É claro. A quantidade de lojas fechadas nessas galerias é assustadora, de lojas vazias. Esse é o grande empregador do Brasil, né? Esse é o grande empregador, para atividade própria de emprego, de autoemprego para a própria pessoa que é o pequeno empresário e os poucos empresários que ele tem. Mas isso exponencia-se uma quantidade brutal de gente. Repito, não estamos falando de emprego e renda no sentido da assistência social, estamos falando de estrutura produtiva do país. Exatamente. Essa estrutura produtiva vai pro bagaço. Para recuperar isso não vai ser fácil, não. E não vai ser em pé. Isso não vai ser em pé. Eu também acho pouco provável. O único aspecto positivo disso, como eu estava falando no começo, Wagner, é que pelo menos essa agenda agora veio para o centro do palco. Veio para a ribalta. É verdade. Né? Se não a gestão econômica do governo, mas inúmeros agentes
formuladores de política pública, inúmeros políticos, acadêmicos, formadores de opinião, se deram conta, né, da importância desse. Não dá para chamar de segmento 75% da população, não é segmento. Não é mesmo, é claro. Se deram conta da importância desse contingente na economia. E aí, né, o que tem sido promissor é isso. Assim, eu tenho brincado, assim, eu virei arroz de live, né, como eu estudo isso. Eu estou sendo frequentemente chamado para debater, né, um debate que não era tão frequente antes. Instituições como Fundação Getúlio Vargas, INSPER, estão procurando a gente, que sempre olharam a Avenida Paulista, né? Estão procurando a gente com interesse numa agenda de pesquisa nessa área, né? Os cursos de administração, que é uma crítica, né? Meus colegas de curso de administração aqui, Miguel Marum, Carlos Alexandre, que estão aí, sabem que eu sempre falei que a gente ensina administração para o garoto trabalhar em multinacional. E ele vai trabalhar na pequena empresa e microempresa. A grande maioria. Eu espero que o curso de administração agora se despertem para isso, né, para formar esses meninos para trabalhar nas pequenas empresas, né, e muitas vezes próprias, né, não com aquele do empreendedor da startup que vai virar uma... Não, uma pequena empresa de bairro. Claro. Que é essa a realidade. Né? Essa é a realidade. Empreendedor de startup, barato é 0,00001%. Não é para isso que a gente tem que formar esses meninos. Claro, a gente tem que formá-los para a realidade, para eles sobreviverem e darem a contribuição. É isso mesmo, as pessoas estão acordando, sim. Esse é o grande mérito, se existe mérito nessa pandemia, né? É o grande mérito, mas é uma consequência, um efeito importante que a sociedade brasileira vai ter. Escancarou-se a realidade para todos nós, né? Quem sabe 520 anos depois a gente finalmente descobre o Brasil. Exatamente. Né? E isso, a questão ideológica é importante, as diferenças democráticas de posição também são importantes, mas há encaminhamentos técnicos que não são nem de esquerda nem de direita, são do interesse objetivo do processo econômico, gerar renda para as pessoas, e aí sim, renda e emprego. Né? E as divergências ideológicas, o Wagner, elas são fundamentais, como eu te falei agora. Precisa de reforma? Claro, precisa. Claro. Economia, né? Economia política, a gente sabe. O debate por trás do discurso técnico da política. É sempre político. Né? E o debate por trás do discurso técnico, na verdade, né, distribuição funcional da renda. É quem é que está se apropriando de renda nesse negócio. É isso que está em jogo. Né? Só que agora, Mauro, a realidade da sociedade brasileira é tão brutalmente desigual que não há como você não se concentrar naquilo que é essencial. Essa brutal desigualdade que nós temos. Isso não pode ser, isso não é nem de esquerda nem de direita neste momento. Nem de direita. Claro, nem de nada. Isso é uma imposição do desenvolvimento do país, pô, e do respeito, né? Do desenvolvimento do país, pô, e das pessoas. Não há país sem pessoas. Né? Essa dicotomia, salvar pessoas, salvar economia... Isso não existe. Isso é um paradoxo absurdo. Essa contradição não existe. Uma coisa não quer dizer a outra. Né? A economia não é que uma não exclua a outra. A economia é feita por pessoas e para pessoas. Claro, também. Claro. Exato, estamos concordando plenamente, exatamente isso. Você não tem que escolher uma ou outra. Então, estamos na mesma tempestade, precisamos salvar a população. A economia e a saúde juntas. Porque você está tratando bem a saúde, você está ajudando a economia. Tratando bem a economia, você está ajudando a saúde. Não há dúvida. Né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra simultaneamente. Necessariamente outra. E que a gente chegue junto no porto, e aí vamos discutir democraticamente, politicamente, e principalmente democraticamente, né? Cada um com a sua ideologia, cada um com os interesses que representa, porque representamos interesses de classe. Claro. Né? E vamos, no jogo democrático, reconstruir o país. Que a gente vai precisar reconstruir. É verdade. E preservemos a democracia. Né? Não, claro. Isso acima de tudo. Acima de tudo, sempre a democracia. E as instituições têm que resistir. Né?
É verdade. Democracia sempre é o melhor, é um regime péssimo, como o Trump disse, né? Mas se não fosse os outros que são piores, né? Exatamente. Né? A democracia burguesa ela é horrorosa. Né? O modelo liberal burguês ele é horroroso, mas até agora não arranjaram o melhor. É claro, esse é o problema. Não é que isso é verdade, é o menos ruim. Né? É menos ruim. O regime ideal, né, seria do déspota esclarecido. O problema é que nunca registrou um. Não registrou nenhum, porque quando o déspota esclarecido vira logo um botocudo. Né? É muito fácil fazer política pública no regime autoritário. É muito fácil fazer política pública. Você não tem que negociar com a gente. Você impõe e pronto. Pronto. Agora, o problema é esse, né? A política pública que você está querendo, se você impõe e pronto, ela é de fato adequada? É claro. Quem vai dizer isso é o debate democrático social. Não há dúvida. E não há possibilidade de uma sociedade avançar se não houver um mínimo de consenso, guardada das divergências que são saudáveis. Né? Mas Sim. Você tem que ter um mínimo, você tem que avançar no ponto de encontro de consenso, que existem, que são possíveis. Um consenso que seja um consenso humano, né? Com a perspectiva. Basicamente aquilo que eu falei, Wagner. Eu respeito profundamente as pessoas que divergem de mim. Tá? Desde que essa divergência seja em relação a um caminho para se chegar a um mundo justo. Sim, claro. Claro. Né? Pessoas que não têm esse mesmo ponto de chegada que eu, me desculpe, eu não respeito. Ô Mauro, essas medidas adotadas pelo governo, você acha que está dando conta para minimizar esses impactos? Não estão, né? Essa é quase uma pergunta. Elas não estão saindo, elas não estão operando, que a gente, né, discutiu, tirando a suspensão do contrato de trabalho e a 936, que está dando algum alento nessa história, mas essa, né, ela vai ter uma conta a ser cobrada. Né? Fora o fato de que ela é dinheiro dado, então ela está corroendo as reservas do FAT. Né? O custo dela é muito alto. Ela né, colocou 4 milhões, até agora, 4 milhões e meio de pessoas em casa, com a renda diminuída. A gente não sabe se essas pessoas vão encontrar posto de trabalho quando voltarem. Né? A gente já está vendo sinalização de que não. Né? O empréstimo para as pequenas e médias empossou. O empréstimo para as micro, que é a 13999, o Pronamp, ele ainda não está operacionalizado, ele tem risco de empossar também, né? E a lei do auxílio emergencial, né, do bônus emergencial, benefício emergencial, ela tem todos os problemas operacionais que a gente conhece, ela ainda tem algumas coisas. Por exemplo, o MEI, que tem renda de mais de R$3.000 por mês, está fora. Esse cara está fora. Mauro, nós temos que fazer o nosso encerramento. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua palavra, que realmente nos dá a clareza de percepção do que nós estamos vivendo. E gostaria de passar a palavra para você fazer a sua despedida e, desde já, agradecer muito pela participação. Tenho certeza que todos os nossos internautas gostaram demais. Eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade, Wagner. Eu sempre falo assim, eu sou um pesquisador de instituição pública, né, do governo federal. Eu trabalho para o Estado, quem paga meu salário, né, é o ascensorista, é o porteiro, né, é o cidadão brasileiro que paga meu salário, né, é um salário do qual não tenho que reclamar. Eu ganho para fazer pesquisa. Muitas vezes a gente faz pesquisa, você convive com a academia, sabe? Muitas vezes a gente faz pesquisa e acaba parando na estante. Sim. Né? A pesquisa é bastante ler. Né? Quando a gente tem a oportunidade de trazer mais amplamente para a sociedade o resultado do trabalho na pesquisa que a gente faz, né? A gente efetivamente se sente útil. É claro. Então, agradeço muito por essa oportunidade. Né? Se por um lado, né, o que eu falei aqui não foi, né, muito otimista, né? Por outro lado, eu tenho um otimismo nessa história. Claro que eu sei. Que eu acho que é isso, né? Essa situação talvez nos permita descobrir o Brasil. É exatamente isso. E rediscutir esse país em outras bases. Né? Eu estou muito esperançoso
A gente E tem não que só ter a realidade do diagnóstico, que pode parecer pessimista, que não é preciso ter o diagnóstico, a percepção correta da realidade para a gente tomar as medidas na determinação da vontade para fazer essa mudança. E não só preciso conhecer a realidade. Uma sociedade que não conhece a sua realidade está condenada a sempre errar, a ficar... Sim. Né? E não só discutir o país, mas talvez discutir o mundo. Quer dizer, eu acho que o próprio capitalismo vai ser redefinido. Sim, eu não tenho dúvida que o capitalismo terá que ser redefinido, repactuado. Né? Não tenho dúvida disso. O equilíbrio mundial, a noção de indústria estratégica está sendo revista, Claro. a questão da propriedade intelectual está sendo colocada em xeque, né? A propriedade do conhecimento está sendo colocada em xeque. É verdade, não é possível que 3 ou 4 empresas sejam muito maiores hoje que a maior parte dos países do mundo, que são as empresas digitais. Né? Você tem toda uma repactuação do capitalismo que precisa ser feita e que essa pandemia, em verdade, escancara isso tudo. Né? Essa repactuação do capitalismo. Você tem toda a razão. A questão ambiental, né? Questão ambiental. É um fenômeno ambiental. Né? Estamos no Não há dúvida, a questão ambiental é decisiva e fundamental, e nós estamos aqui no nosso país com a nossa biodiversidade, que é realmente o nosso ouro verde, né? Isso aqui realmente é uma maravilha, que nós podemos estar cada vez mais utilizando isso no sentido do bem-estar do mundo, do país, da sociedade, mas também economicamente. Nós não estamos fazendo isso. A gente olha, né? Vamos passar a manada, né? Para beneficiar, né? Quem destrói a Amazônia. A gente tem que a utilização econômica dessa biodiversidade, isso é um recurso que poucos países têm, e que é um recurso estratégico que coloca o Brasil em situações atípicas em relação ao conceito das nações. Né? Isso no repactuação do capitalismo, isso tem um peso enorme. Entender que a molécula de um musgo que tem numa micro-região de 2 km da Amazônia vale muito mais do que as toneladas de ferro que ela tem lá embaixo. É verdade, é verdade. Exatamente. E muito mais daquela madeira que eles estão arrancando sem parar de forma criminosa. Esse musgo é um recurso renovável. Exato. Enquanto a madeira e o ferro, não. É verdade. Então, Mauro, muito obrigado pela sua participação, e tenho certeza que mais uns dias adiante nós vamos convidar você para ir atualizando essas pesquisas, esses estudos dessa realidade. Muito obrigado também, especialmente a você e todos os internautas que estiveram conosco, muitos deles amigos, mas tivemos um bom grupo aí. Boa noite para todos, hein? Muito obrigado. Até lá, Mauro.